Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista. Depois de 2 anos e meio à frente da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, o desembargador João Carlos Ribeiro de Souza deixa, no fim deste mês de dezembro, a presidência do TRT Mato Grossense. E ele é o nosso convidado de hoje para falar sobre os desafios e as mudanças realizadas nesse período. Desembargador, obrigada pela sua presença, Eu que agradeço. Aqui com a gente. Como é que foi a experiência, desembargador, de estar à frente do TRT de Mato Grosso nesses 2 anos e meio? Foi muito rica. Profissionalmente, eu ainda não tenho como avaliar se foi exitosa ou não a administração. Claro que as pessoas já estão fazendo suas avaliações quanto a essa administração do tribunal, mas a minha autocrítica, a minha autoavaliação ainda não dá para fazer. Eu lembro até Gibran, no Profeta. Ele fala que o alpinista só consegue perceber a montanha como um todo quando ele se afasta da montanha. E a gente está se afastando agora, aí é que vamos ver o trabalho que foi realizado em sua inteireza. Por sua vez, pessoalmente, foi muito rico esse período à frente do TRT, porque a gente cria uma relação com as instituições e com as pessoas de uma maneira continuada, de uma maneira profunda, e essa relação continuada e profunda com as instituições, com as pessoas, até com o próprio direito, faz com que a gente cresça, e muito, pessoalmente. Certas ilusões vão embora, certos conceitos ficam mais arraigados, enfim, o crescimento pessoal foi muito grande, isso eu já posso atestar. Desembargador, e caso o senhor estivesse hoje, ao invés de saindo, de deixando a presidência do tribunal, estivesse assumindo, o que é que o senhor fez ou que a sua administração realizou nesse período, o que o senhor repetiria? Sem dúvida nenhuma, repetiria a equipe que me acompanhou. A Justiça do Trabalho como um todo, não é só o TRT da 23ª Região Mato Grosso, a Justiça do Trabalho como um todo tem um quadro de servidores que é diferenciado. São servidores que passam por um concurso muito difícil, que têm títulos acadêmicos os mais variados. Então, é um servidor que, além dessa preparação intelectual e acadêmica, ainda traz um comprometimento. É um servidor totalmente diferenciado, que eu rendo aqui minhas homenagens. Então, sem desdouro, qualquer servidor e de qualquer tribunal, qualquer um poderia ter estado na equipe dessa administração, mas aqueles que eu escolhi, e que não poderia colocar todos na administração, aqueles que eu escolhi desenvolveram um trabalho que contribuiu e muito com a história desse tribunal. Então, acho que eu costumo falar no gabinete, o grande mérito que eu tive e que eu repetiria era colocar a pessoa certa, as pessoas certas, nos lugares certos. Então, a escolha da equipe foi, sem dúvida, um fator diferencial. Desembargador, e algo que o senhor tenha planejado ou sonhado e que não conseguiu fazer? Houve. Infelizmente, a gente não conseguiu aprovar o projeto que criava mais 2 cargos de desembargador no TRT. Fizemos um bom trabalho junto a Brasília, no CSJT, no CNJ, mas infelizmente o CNJ teve por bem que o tribunal não fosse ainda agraciado com mais 2 cargos de desembargador. É uma frustração que eu, infelizmente, estou levando. E esses novos cargos, desembargador, eles são os primeiros a serem criados depois que o tribunal foi instalado em Mato Grosso em 92. Isso, o tribunal foi instalado em 92. À época, no primeiro grau de jurisdição, ou seja, as varas do trabalho, eram em número de 5. 2 na capital e 3 no interior, Cáceres, Rondonópolis e Colíder. E o tribunal, com 8 desembargadores, julgava todos os recursos que aportavam dessas 5 varas. Hoje, a nossa estrutura é totalmente diferente. São 9 varas na capital, são 17 varas no interior, além das 26 itinerantes que a gente tem. Ou seja, o primeiro grau de jurisdição cresceu em proporção geométrica. E o tribunal continuou com os mesmos 8 desembargadores, tendo que dar conta de todo o trabalho dos recursos que aportam no tribunal, sendo que o primeiro grau cresceu sobremaneira. Desembargador, o senhor disse agora há pouco que é preciso se afastar da administração, é preciso deixar a poeira baixar para poder perceber, analisar, avaliar a sua gestão. No entanto, durante o período que o
o senhor esteve à frente do tribunal, a Justiça do Trabalho passou por uma correição do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, assim como o senhor, na função de corregedor da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, fez esse mesmo movimento de avaliar as varas do trabalho. Como é que o tribunal se saiu frente a essa correção do TST e qual é a sua avaliação do conjunto das varas dessas correições feitas aqui? Bom, quanto à avaliação que o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho fez, constou em ata que o tribunal é um tribunal, eu diria, exemplar para o resto dos tribunais regionais de trabalho, ou a par e passo com os demais tribunais regionais de trabalho. Sua Excelência, o ministro Corregedor-Geral, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, tem usado o nosso tribunal como referência em correições que ele realiza em outros tribunais do país. Isso me deixa muito satisfeito, porque mostra que a nossa Corregedoria Geral vê com bons olhos o trabalho que juízes, servidores e essa administração tem feito aqui em Mato Grosso. Quantas unidades que fiz correição nesses 2 anos, eu só tenho a aplaudir. Claro, um problema pontual ou outro, coisa que sempre vai ser verificada, mas todas as unidades da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, quer as varas da capital, quer as varas do interior, estão cumprindo com excelência o trabalho que deve ser feito. Desembargador, inclusive, a Justiça do Trabalho de Mato Grosso, varas e tribunal, conseguiu concluir com antecedência a meta 2 do CNJ, que era aquela de julgar todos os processos distribuídos até novembro de 2005, concluir esses julgamentos antes do fim de 2009. O que deixa a gente muito feliz e é mais um indicativo que a Justiça do Trabalho em Mato Grosso vai bem. Estivemos no CNJ há coisa de 1 mês e meio, recebendo o certificado que a Justiça do Trabalho em Mato Grosso já tinha cumprido a meta 2, julgando todos os processos antes do prazo estabelecido pelo CNJ. E nesses 2 anos e meio também, desembargador, além das funções de julgar, né, de resolver os litígios trabalhistas, o TRT, a Justiça do Trabalho, também esteve promovendo eventos, inclusive de âmbito nacional. É verdade. A gente tivemos aqui um encontro de controle interno, onde todos os diretores de controle interno do país estiveram reunidos em Mato Grosso, e agora há pouco a 9ª mostra de qualidade do Judiciário, onde um número recorde de trabalhos foram inscritos. Destes 130 trabalhos, 130, salvo engano, inscritos, 16 foram selecionados, e dos 16 selecionados, 3 foram premiados. Dentro do planejamento estratégico que foi travado no tribunal, uma das metas a ser alcançadas era colocar o Tribunal Regional do Trabalho no foco nacional. E isso a gente conseguiu através desses eventos que foram aqui promovidos. Desembargador, o senhor falou agora de planejamento estratégico. E o TRT de Mato Grosso, na sua gestão, concluiu, né, e viu ser aprovado o plano de gestão, não só para esses 2 anos, mas para as próximas 2 gestões, inclusive. E eu me lembro que, quando o senhor assumiu aqui com a gente, também no nosso programa, o senhor falou da grande desafio era mudar mentalidades. Né, que o grande desafio de você trazer mudança para as instituições é mudar mentalidades. Qual que é a sua avaliação sobre essa questão de mudar pessoas? É uma área até que me fascina. Eu tenho uma grande identidade com a psicologia organizacional, gosto muito do assunto, e por aí é que a gente, quando tomamos posse, a gente quis esse desafio. À época, o CNJ não falava em planejamento estratégico. Se a gente fosse se situar no tempo, em agosto de 2007, essa administração tomou posse falando em planejamento estratégico, coisa que o CNJ ainda não exigia dos tribunais. E realmente a dificuldade seria quebrar paradigmas. É muito difícil a gente lidar com o novo. E o planejamento estratégico seria uma novidade dentro de um tribunal. Eu acho que de maneira exitosa a gente conseguiu, ou estamos conseguindo, e agora a próxima administração avança nessa quebra de cultura, onde a administração passa a ser continuada, onde a administração
faz aquilo que o tribunal quer e não aquilo que o meu amigo Mário Caron, presidente da 10ª região, brinca, que é a administração soluço, que o administrador pensa em alguma coisa e não consegue realizar em 2 anos. É uma quebra de paradigmas, realmente é uma quebra de uma cultura imposta que no TRT da 23ª região a gente já avançou e muito, já se fala em planejamento estratégico com a maior naturalidade e com o universo do tribunal já acreditando nessa ferramenta. Desembargador, o senhor falou da sua frustração de não ver o projeto de lei de criação de novas vagas de desembargador se desenrolar. No entanto, tramita atualmente no Congresso Nacional um projeto de lei prevendo a criação de novas varas em Mato Grosso. Como é que foi esse caminho? O que já se avançou? O que precisa ainda para efetivamente esse projeto virar realidade? Mas isso o senhor conta para a gente daqui a pouco. A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, a gente já está de volta. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e a Ouvidoria estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Venha, participe! Teremos o maior prazer em recebê-los. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa com o desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, que no fim deste mês de dezembro deixa a presidência do TRT de Mato Grosso. Desembargador, a gente estava falando sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, prevendo a criação de novas varas. Esse projeto é resultado desse planejamento estratégico que o tribunal desenvolveu? Uma das metas também para bem servir a sociedade mato-grossense era o crescimento do tribunal, levando varas de trabalho em localidades que hoje ainda não são contempladas ou que, com uma vara de trabalho, já apresentam dificuldades em prestar um trabalho de excelência pelo número de demandas que são trazidas. Então, a gente levou ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho um pedido para que se fizesse um projeto de lei, porque cabe ao TST fazer esse projeto de lei, criando novas varas de trabalho na região. Foi uma experiência muito rica também, porque exigiu da administração acompanhamento dia a dia da tramitação desse projeto. Por razões técnicas, esse projeto sofreu um corte no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, pedíamos 8 varas e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho achou por bem que só 5 varas fossem alocadas nesse projeto de lei. Em seguida, seguiu para o CNJ, haveria um corte ainda maior no CNJ e fizemos o trabalho, mostramos ao CNJ da necessidade da manutenção dessas 5 varas. O CNJ foi sensível aos nossos argumentos e manteve as 5 varas e o projeto seguiu para o Congresso Nacional, acha-se hoje na Câmara dos Deputados e com parecer favorável já votados em 2 comissões. Segue agora para a última comissão na Câmara e ao depois vai para o Senado. Acreditamos que acompanhando esse projeto e tendo o trato que ele merece, coisa do meados do ano que vem, e se Deus quiser, vai à sanção presidencial. Desembargador, o plano de gestão do tribunal, aprovado em julho do ano passado, ele acabou virando um referencial. E o tribunal foi convidado várias vezes para ir fazer avaliações, palestras. Por que ele virou referência? Por 2 motivos que eu tenho, basicamente 2 motivos. O primeiro porque a gente começou com planejamento estratégico no tribunal em 2007 e o CNJ só editou a resolução tornando obrigatório até o final desse ano a implantação dos planejamentos estratégicos ainda agora esse ano. Então a gente estava bem na frente na concepção da ideia, na elaboração do planejamento estratégico e na execução do planejamento estratégico. Quando todos os tribunais tiveram que colocar, viraram os olhos para o nosso tribunal, porque a gente já estava caminhando há muito tempo. E o segundo aspecto é a capacitação. A assessoria de planejamento estratégico do tribunal é muito bem capacitada,
tornou-se referência, tanto a assessoria, o assessor para planejamento e gestão, e como eu, fomos convidados para palestras e tal, buscando justamente essa quebra de cultura, essa mudança de paradigma, que é o preparo do solo para poder se falar, para poder plantar um planejamento estratégico no tribunal. E o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso não contou com assessoria externa para fazer isso? Na época que fazíamos os primeiros ajustes para implantar o planejamento estratégico, resolvemos que seria o prata da casa, o pessoal do tribunal, porque sem nenhuma crítica a quem opta por trazer assessoria externa, há um comprometimento muito maior quando é o pessoal da casa, porque implanta esse planejamento estratégico, começa a execução e os servidores estão dentro da casa, estão acompanhando os rumos que a coisa está tomando. Se é uma assessoria externa, ela vem, faz a implantação e vai embora ao fim do contrato e não tem esse acompanhamento. Buscamos capacitar, então, nossos servidores à época. É uma estrutura pequena, mas altamente comprometida com o planejamento estratégico. Desembargador, e agora, com a sua saída da presidência do tribunal, o senhor retorna à bancada, retorna à sua função de julgador. Muitas mudanças na sua avaliação, na sua forma de ver agora que o senhor esteve à frente, foi gestor, esteve administrando uma instituição? Tudo contribui para o crescimento profissional e pessoal. Esse retorno à bancada, estou com saudade de julgar, porque a formação primeira foi de julgador. Esse retorno à bancada vai ser, para mim, muito tranquilo, porque eu não tenho a menor dúvida, a qualidade da jurisprudência deste tribunal é muito grande. Então, a gente se inteirando de como está a jurisprudência do tribunal e com a ajuda dos meus pares, a gente navega com facilidade. Desembargador, o senhor esteve à frente do tribunal num período em que a sociedade ela exige, inclusive, que as administrações, que as instituições digam a que vieram, o que estão fazendo, né? Enfim, como é que estão empregando, né, o dinheiro público. O tribunal, na sua avaliação, ele foi suficientemente capaz de informar, de estar na mídia, explicando à sociedade o que nós estamos fazendo? A gente buscou cumprir esse papel da transparência, que é um mandamento constitucional, e o tribunal acho que conseguiu. A sociedade mato-grossense tem total noção de como é realizado o nosso trabalho, do tribunal como um todo, dessa administração em particular. Todos os veículos de comunicação têm acesso amplo e restrito a tudo que acontece no tribunal. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, foi a divulgação dos trabalhos sociais que o tribunal tem feito. Eu acho que penso que o judiciário é muito criticado, em boa parte com razão, porque além de poder, o judiciário é também prestador de serviço. E quem busca o serviço o quer com qualidade e de maneira célere. Mas muito das críticas que chegam ao judiciário, ou que tem por alvo o judiciário, são também um pouco duras, muito ácidas também, e não condizem com o plano daquilo que acontece. E o nosso tribunal procurou mostrar à sociedade mato-grossense, além da transparência na função jurisdicional, na transparência na aplicação dos recursos públicos, esses trabalhos sociais que têm sido feitos como vara de cidadania, a responsabilidade ambiental que o tribunal tem, levando ao conhecimento da população que, além do serviço que deve ser prestado, da prestação jurisdicional propriamente dita, outras iniciativas de natureza social e ambiental são tomadas neste tribunal. Desembargador, e o tribunal ele tem uma ouvidoria e durante a sua gestão criou uma central de atendimento ao cidadão. A ouvidoria não era suficiente, precisava de mais, era preciso mais um mecanismo? Quanto maior o número de canais que a sociedade tem para chegar ao tribunal, e com certeza ela sente uma confiança maior no órgão e municia o órgão dos seus reclamos, daquilo que ela quer ver implantado ou extirpado do órgão, para poder ter o seu serviço de qualidade, para poder ter aquilo que ela merece e aquilo pelo que ela paga. Então, quanto maior o número
de canais de comunicação sociedade-tribunal, com maior facilidade isso se faz. Por isso que se criou a Central de Atendimento Jurisdicionário. Desembargador, agora também em dezembro, além do senhor estar se despedindo da presidência do tribunal, o senhor também está se despedindo de uma cadeira no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, qual o senhor fez parte, foi membro até agora. Queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo que conselho é esse, qual que é a sua competência e qual é a importância de ter, se ver representado, um tribunal se ver representado nesse colegiado. A Emenda Constitucional 45 cria o Conselho Superior da Justiça do Trabalho como um órgão composto por 5 ministros do Tribunal Superior do Trabalho e 5 presidentes, desembargadores presidentes do tribunal. Quer dizer que dos 24 tribunais, tem 5 vagas para presidente do tribunal. 5 vagas para presidente do tribunal, um de cada região geoeconômica do país. Um da região centro-oeste, um da região sul, sudeste, nordeste e norte. Estivemos com assento no Conselho Superior da Justiça do Trabalho por 2 anos e foi uma experiência muito boa. Administrar não deve ser de forma empírica, deve ser de forma científica, daí o planejamento estratégico. E, além disso, administrar deve ser alinhado com os outros tribunais, alinhado com o TST, alinhado com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O Conselho visa nada mais do que permitir esse alinhamento de administrações, além, muito mais importante do que o papel de fiscalizar as administrações, é o de alinhar para que os tribunais caminhem juntos, para que os tribunais possam crescer juntos. Então, através desse mecanismo, conhece-se a realidade de problemas dos tribunais de todas as regiões do país, o que nos permite, no nosso próprio tribunal, evitar esse tipo de problema ou, em o vivenciando, ter uma solução mais rápida a partir daquilo que o Conselho Superior já decidiu. Desembargador, nós estamos concluindo o nosso programa. O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais, concluir? Agradecer, primeiro, a oportunidade de hoje e muito mais a oportunidade dos últimos 2 anos e meio, onde a gente teve a chance de conviver e trabalhar com servidores e profissionais que eu cumprimento a todos na sua pessoa, agradecer nessa oportunidade que o sucesso dessa administração, o grau de sucesso que essa administração possa chegar, se dá pelo trabalho de servidores e juízes dessa casa, e aquilo que a gente não conseguiu fazer pode ficar por minha conta, que a gente fica de bom tamanho. Desembargador, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações, e chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Mas você pode rever este programa a qualquer hora na página do TRT na internet, trt23.jus.br, clicando no banner Vídeos. E que assunto você gostaria que a gente discutisse aqui? Envie a sua sugestão no nosso endereço eletrônico que está agora no vídeo. Obrigada e até o próximo programa.